Muito bem, nesse momento aqui o programa Mistura Fina abre espaço para os nossos colaboradores habituais. Confira aí. Pet Minuto. Oferecimento. Companhia dos Bichos. Rua Raimundo Mendes, sem número. São Luís. 3232-1050. Muitas vezes você come alguma coisa e aquilo faz mal, você tem uma intoxicação ou às vezes um quadro alérgico por causa de alimentos. Os animais de estimação também estão sujeitos a esse problema, como nós vamos ouvir agora aqui do professor e veterinário Idael Santa Rosa. Professor Idael, alergia alimentar em animais. Existe e a gente tem que fazer, a primeira coisa é uma diferenciação entre infecção alimentar, intoxicação alimentar e alergia alimentar. A infecção alimentar, o indivíduo, seja ele humano ou animal não humano, comeu algo que tinha uma bactéria, um fungo, um parasito, né? Normalmente bactérias. Essa bactéria no trato intestinal vai se replicar e esse indivíduo vai adoecer. Então isso é infecção alimentar. A intoxicação alimentar já é um produto tóxico, seja ele produzido por um micro-organismo ou advindo mesmo de uma contaminação desse alimento por um produto químico qualquer, vai levar a um quadro normalmente agudo de distúrbio intestinal. Então eu teria aí uma intoxicação. Então, intoxicação de infecção, a gente tem um parâmetro interessante de olhar, é velocidade com que se processa o quadro. Normalmente, intoxicação em muito pouco tempo se estabelecendo o quadro. As infecções vai demandar do micro-organismo se reproduzir para depois o quadro aparecer. Já a alergia alimentar, ele não é um problema do alimento em si, mas do indivíduo. É o indivíduo que tem a sensibilidade àquele alimento. Ele em algum momento foi apresentado a uma substância do alimento, desenvolveu uma reação contrária do organismo àquele alimento. Tá? Então, primeira coisa, tem que haver um contato prévio com o alimento ou com um agente do alimento. E o indivíduo tem que desenvolver uma reação imunomediada contra aquele princípio que está ali. Então a intoxicação é muito mais do indivíduo. Essa alergia ela pode se manifestar das mais diversas formas. Ela pode começar simplesmente com coceira ou inchaço, ou pode chegar mesmo a uma reação de hipersensibilidade exacerbada, que a gente falaria em um choque anafilático. Ou seja, assim como as pessoas, em alguns casos, citando como exemplo, têm alergia a frutos do mar, o animal também está sujeito a isso. E quando essa alergia é desencadeada pela ração? E aí então você vai ter que usar o artifício de mudança de ração ou tentar ou buscar uma ração que a gente chama de hipoalergênica. Ela já muda os componentes normais da ração numa tentativa de diminuir a probabilidade de irritação. E nesse último caso, então, doutor, talvez haja necessidade, por exemplo, não sei, de substituir a ração por um outro alimento, às vezes até a comida do humano? Às vezes sim, tá? E aí entra uma coisa que muitas vezes parece uma heresia, falar dar comida para o animal. Sim, dar comida para o animal é uma possibilidade, sim. Mas o animal não tem que comer só ração? Não, o animal tem que comer uma comida equilibrada. Se você chegar na necessidade de ter que alimentar seu animal com uma comida não ração, ela vai ter que ser balanceada para atender às exigências desse animal. E lembrando, ela não vai ser preparada tal qual a gente prepara o nosso alimento. É bom deixar claro que essa possibilidade é a última das ferramentas num processo alérgico. Sim, até porque quando a gente prepara o alimento, a gente entra com os condimentos, que muitas vezes são os condimentos que são disparadores desse processo alérgico. Além de que muito condimento que para a gente é normal, os animais respondem de maneira diferente a eles. Então, ao preparar uma comida para o animal, além de pensar que ela tem que estar balanceada para esse animal, eu tenho que lembrar que o modo de preparação é diferenciado. Nada de encher de condimento, nada de encher de frituras. É um alimento preparado
especificamente para esse animal. Então não dá para você pegar a sobra da sua comida para passar para o animal. Doutor Dael, muito obrigado. Este foi o Pet Minutos. Semana que vem estaremos de volta, como sempre, no oferecimento de Granvita. Pet Minuto. Oferecimento. Companhia dos Bichos. Rua Raimundo Mendes, sem número. São Luís. 3232-1050. Vamos fazer um rápido intervalo para os nossos apoiadores culturais. Já voltamos.